Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje de uma forma um pouco diferente. Estamos aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, onde o comandante Major Antônio Rafael da Silva nos recebeu para nos contar sobre as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, além de outros assuntos. Major Antônio, primeiramente, muito obrigado por esta entrevista e também obrigado por receber a nossa equipe aqui no 2º Batalhão. Opa, duas boas-vindas, obrigado por estar oportunizando o batalhão a ter esse espaço, né? Então, em abril desse ano, assumi o comando do 2º Batalhão de Chapecó, que tem uma circunscrição de 18 municípios, né? Envolve a sede aqui em Chapecó e alguns municípios aqui da região oeste. Essa situação do comando criou um aumento de responsabilidade. Eu já atuava aqui no município já desde 2018, né? Mas chego para essa situação de cargo que é uma construção, né? Que ocorre junto com as entidades apoiadoras, a imprensa, os policiais militares aqui que nos apoiam no comando, fazem o trabalho acontecer da instituição, né? Então, temos quase alcançando agora no mês de agosto, alcançamos 100 dias do comando que iniciou agora em abril, né? Então uma data significativa, e já tínhamos um fechamento de dados de quadrimestre positivo logo no início, quando assumi o comando, e agora a questão do fechamento semestral de dados também é muito positivo, né? Ele continua numa situação bem agradável em relação aos homicídios, que eles diminuíram do ano anterior para esse ano em 6 meses em 50%, né? Então tivemos uma diminuição significativa nessa análise por semestre, e dos roubos, também com 38% de diminuição, manteve esse índice quadrimestral agora com fechamento de 6 meses, então importantes índices que deixam a comunidade com sentimento de segurança elevado, porque são 2 crimes que envolvem a violência, violência grave contra a vida, e outro, uma situação de violência aviltante, que acaba levando aí bens, pertences das pessoas com o emprego desse tipo de violência, né? Então, bem interessante essa situação atual, né, positiva, e pretendemos continuar o trabalho e fazer isso se manter, perpetuar e controlar esses índices da melhor forma possível. Perfeito. Major, até para a nossa audiência conhecer um pouco da sua trajetória na Polícia Militar. O senhor nasceu em Florianópolis, mas construiu a sua carreira praticamente toda aqui na região oeste. Exatamente. Eu ingressei na Polícia Militar em 2005, após a formação, vim destacar, servi em São Miguel do Oeste por 3 anos, passei um período significativo na região do Vale do Itajaí, que incluiu o Batalhão de Brusque, a Companhia de Gaspar, e retornei a Chapecó em 2018, então tenho um carinho especial pela região, porque o meu início da carreira foi aqui no extremo oeste, que é próximo a Chapecó, que a cultura de São Miguel é muito próxima aqui da cidade. Tive um convite para voltar para cá por ter muitas amizades aqui na cidade, né? Então foi uma grata satisfação, e pelo trabalho que vinha desempenhando, surgiu a oportunidade, né? Foi logrado assim êxito na estruturação dessa oportunidade de assumir o comando aqui de uma unidade que de uma extrema importância no Estado, né? Tipo, fala-se hoje na 4ª maior economia do Estado, né? Então é um batalhão de muita visibilidade e muita responsabilidade. Por isso que fico contente de estar podendo ter essa oportunidade, porque apesar da grande demanda de trabalho, da responsabilidade envolvida, também traz um retorno de aperfeiçoamento profissional, de ter essa situação de estar resolvendo grandes problemas, né? Uma cidade que tem praça desportiva no campeonato de Série B nacional, que tem um policiamento que tem que ser empregado lá, tem grandes feiras, como teremos esse ano a EFAP, uma feira muito grande, tem uma amplitude enorme, né? No sul do Brasil é uma das maiores, acredito que se não for a maior, né? Então uma cidade pujante, uma cidade de uma economia bem relevante, que
traz uma responsabilidade ao comando que a gente procura cada dia se aperfeiçoar para manter o padrão de uma boa qualidade na segurança pública local. Certo. Justamente sobre este assunto, Major, considerando os últimos dados do IBGE, né, que Chapecó, nos últimos 12 anos, cresceu praticamente 40% e hoje já passa dos 250 mil habitantes, assim como outros municípios de abrangência do 2º Batalhão, como Pinhalzinho, que é o segundo município que também mais cresce. Isso também aumenta os desafios diários da corporação? Exatamente, o crescimento de Chapecó espanta, né? Tem uma pujança grande, a economia daqui traz muita gente por uma questão positiva de trabalho, né? Então, e o desafio aumenta não só por essa questão, mas por uma questão estrutural da corporação, que vem decaindo os números de policiais que temos à disposição. Quando eu cheguei aqui em 2018, tínhamos na cidade de Chapecó 268 policiais, né? Hoje eu conto com 194 policiais para fazer o trabalho de policiamento extensivo, todo o arcabouço que a instituição tem que estar atendendo a comunidade. Então, é uma diminuição relevante, quase 100 policiais, e isso é compensado pela qualidade técnica, pelo empenho e a dedicação do nosso policial aqui da cidade de Chapecó e da região, né? Então, isso envolve também questões de tecnologia, de emprego técnico mais qualificado, o que está possibilitando manter esse nível de trabalho numa forma mais adequada, né? Como tu mencionou, Pinhalzinho, uma cidade que é o segundo município de maior importância populacional e econômica da área do 2º Batalhão, também é muito visto que cada vez cresce mais, é um município que está numa situação de rodovia federal que passa por ele, né? Então tem uma atenção especial em relação a isso, né? Toda a nossa área do 2º Batalhão, ela tem uma atuação de controle de trânsito de fronteira, né? Temos uma operação que o governo federal nos apoia com recurso e material, que é a operação pelo programa Vigia. Então ela continua atuando e atua nesses municípios da nossa área nessa percepção de ter esse cuidado de fazer barreiramentos, fazer análise de inteligência de crimes que estão advindos de outras divisas de Estado e transnacionais. Então, uma região chave importante, mas acreditamos que o trabalho está sendo bem realizado. Certo. Major Antônio, no início o senhor citou alguns dados em relação ao trabalho desenvolvido desde quando o senhor assumiu o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar. E quais são as principais ações desenvolvidas desde quando o senhor assumiu o comando aí na busca de garantir a segurança na cidade de Chapecó e também nos municípios que abrangem aqui o batalhão? Temos várias frentes em relação à segurança pública local. Temos um foco na prevenção pura, né? Que envolve programas preventivos institucionais muito importantes, e essa produtividade deles é mensurada por intervenções policiais. O PROERD formou agora em julho 900, quase mil crianças do 5º ano do ensino fundamental no programa, que é um programa que trata de questões de bullying, de drogadição, e que criam todo um contexto da criança se proteger desse tipo de violências e desse uso de entorpecente, né? Então, um programa relevante. Temos outros programas preventivos também que atuam nesse sentido. Na nossa região é muito sensível a questão da violência doméstica envolvendo as mulheres. Então o programa da Rede Catarina, que foi precursor aqui na cidade de Chapecó, e hoje é um dos mais importantes do estado em questão de atuação, porque tem um trabalho muito antigo aqui. Esse programa também tem uma demanda de prevenção, de tratar a natureza dessa situação complexa antes dela acontecer a violência. Então, além dele, a Rede Vizinhos, temos programas preventivos variados e de importância muito pontuais para criar obstáculos a algumas situações criminais e delituosas que influem na segurança pública. E também, em complemento a isso, as ações repressivas, de policiamento ostensivo de natureza mais estética.
que vão trazer à comunidade uma sensação de segurança por ver a viatura, por ações policiais, às vezes um pouco mais repressivas, né, que envolvem operações de trânsito, envolvem operações varredura, envolvem operações que tratam da questão de tráfico de drogas, de cumprimento de mandado de prisão, e o diferencial muito grande de Chapecó é o envolvimento da instituição policial militar com as demais instituições de segurança pública. Temos muito afinado aqui operações em conjunto, com a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, a Guarda Municipal também é muito parceira nossa. Então, um diferencial que reflete na nossa questão de segurança pública, que é muito agradável, muito ainda salubre, em questão de números e de percepção também, né? Então, todo esse trabalho ele já vem acontecendo, como eu já conversamos em outras oportunidades, eu já estava eu já era uma peça desse trabalho em andamento, né? Só fui alçado ao comando para continuar, foi passado essa continuidade porque está dando certo, né? Então, todo esse contexto de segurança pública está indo num caminho interessante, né? E a nossa proposta é essa continuidade, essas ações que vão diminuir essa incidência criminal violenta, né? Vão trazer à comunidade uma sensação bacana de segurança e fazer esses programas preventivos também evitarem, barreirarem algumas situações aí que podem vir a macular esse contexto todo. Certo. Major, falando ainda em ações preventivas, no mês de abril tivemos então o trágico episódio, né, do ataque, a chacina à creche de Blumenau, né, que gerou repercussão, ações pelos órgãos públicos de segurança. Quais foram as medidas tomadas pela Polícia Militar na época? E dá para dizer que hoje a situação é mais tranquila com relação a essa, digamos, insegurança que ainda pais, familiares têm em relação aos filhos na escola? É uma situação que se repetiu, apesar de ser mais longe, voltou aquela percepção de receio, de agonia dos colaboradores, professores, alunos que estão aí no ambiente escolar. A instituição de pronto já teve a iniciativa de estar se aproximando dos ambientes escolares com rondas ostensivas, com toda a situação mais envolvendo o policiamento, né? E também de forma mais qualificada, foi reunidos os gerentes estaduais e municipais dos ambientes escolares e também da iniciativa privada para se ter essa conversa de vistorias pontuais, estruturais e comportamentais, e que o protocolo que a instituição vem repassando a todos esses ambientes escolares é o protocolo FEL, que é o protocolo que envolve os comportamentos de fugir, esconder e lutar, né? Então, um protocolo específico que foi repassado a professores, a diretores, para que dentro do ambiente escolar eles tivessem essa percepção para se preparar, reagir a uma situação dessa bem traumática, né? Muita atenção está sendo despendida a qualquer evento delituoso ou extraordinário, exótico que envolve o colégio, né? Então foi bem tratado isso, junto inclusive com a Polícia Civil e com os demais órgãos envolvidos, para que nada ficasse sem um amparo. Tipo, a ocorrência que envolva adolescente, envolva o colégio, tem que ter um norte de apuração para que ela não se estenda em progressão de violência, né? Então isso já era uma temática que vinha desde saudade sendo realizada e continua, e não registramos nenhuma situação recente, relevante, assim, para que pudéssemos se sentir, ter essa percepção negativa, né? Tivemos ocorrências aí, muitas ocorrências não confirmadas, né? Muitas situações que a gente vem acompanhando e dando a resposta adequada e conversando com direção, com professores e dando o encaminhamento necessário, mas nada que fosse saltar seus olhos, ainda bem, graças a Deus, né? Mas continuamos atentos, né? Fazendo esse trabalho preventivo, aproximando-se da escola de uma forma a estruturar ela por si só a reagir, e também fazendo patrulhamento, fazendo policiamento para remediar e prevenir situações que venham a acontecer. O senhor falou que uma das dificuldades para o desenvolvimento do trabalho é o baixo efetivo em algumas situações.
hoje, quais são os principais desafios para se fazer segurança pública no que diz respeito à questão estrutural, talvez de legislação também? Alguns os desafios que encontramos hoje, apesar do baixo efetivo, temos um ingresso de profissionais que vem há um bom tempo já aumentando a qualidade deles pela seleção e pelo nível de escolaridade, então isso nos proporciona menos policiais, mas que possam ser treinados numa situação técnica mais afinada, mais diferenciada, vamos dizer assim. Isso nos remedia esse baixo não baixo, mas menor contingente, né? A questão da legislação, como tu observou, também nos cria algumas dificuldades, né? Por exemplo, os crimes mais violentos são mais eficazes o trabalho policial, porque as penas, a persecução penal é mais eficaz, né? E tem um retorno interessante para a nossa atuação policial, mas os crimes, às vezes, que não envolvem violência, por exemplo, o furto, que é um crime que incomoda muito a comunidade, nos traz muita demanda, ele é muito complexo de trabalhar pela questão policial, porque a prevenção dele envolve ficar acompanhando uma pessoa que nunca vai ficar presa porque é um crime sem violência, né? Então isso é bem complexo assim de trabalhar, às vezes é uma demanda que a próprio policial nosso da ponta, a pessoa da comunidade olha e vê um agente delituoso que é envolvido em furto sempre solto, mesmo quando preso em flagrante, mas por uma dificuldade legislativa, né, que não nos cabe daqui a pouco de forma local culpar ninguém, né? Então, um furto ele não tem violência, então ele vai ter um tratamento de apuração, persecução penal que vai possibilitar a liberdade provisória, né? Então, a pessoa não vai ficar presa, vai cometer um furto e vai ser liberado, né? Esse é bem complexo trabalhar isso, porque na prática a instituição fica girando em torno das mesmas pessoas delituosas, né? Então, tem esses desafios, um desafio bem complicado, né? Nós temos uma exigência muito grande também na nossa atuação, que envolve uma transparência muito grande, né? Que é importante ter, né? Mas também nos cria situações de receio de atuação, né? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade, às vezes, do policial entender, compreender isso, né? Ele se sente um pouco retraído em algumas situações, até de própria defesa pessoal, por receio daqui a pouco de responder uma situação correcional, né? Mas isso é uma situação que ao longo do tempo a gente vai tratando e é um desafio que tem que ser remediado, porque o policial mesmo tendo essa dificuldade, o serviço policial é necessário para manter a ordem pública, não tem como parar ele é constante, né? Tanto é que a parada do serviço de manutenção da ordem pública, que é a preservação da ordem pública que a instituição traz, ela é catastrófica, né? Por isso que nem o policial nem é propiciado o direito de fazer uma greve, porque é impossível a sociedade de forma ordeira se manter sem esse trabalho policial, né? Então todos esses desafios não são locais, são de âmbito geral e aqui temos esse diferencial. A nossa comunidade chapecoense é muito próxima à instituição, muito parceira, a imprensa também nos traz muita tranquilidade para o trabalho, porque sempre está atuante e muito diligente nesse apoio à instituição. Então, isso facilita muito, né? Então, graças a Deus, temos essa situação local bem favorável. Major Antônio, para terminarmos então esta entrevista, como a população pode estar ajudando no trabalho da Polícia Militar aí na busca da garantia do bem-estar e da segurança da população? A população ela pode nos ajudar de várias formas. A primeira questão que nos é muito peculiar é que a população tem essa percepção de cumprir regras, né? De nos ajudar de forma que a urbanidade, a tranquilidade da civilidade da cidade se mantenha, porque qualquer situação que fuja à normalidade, que se descumpra, por mais banal que seja, cria transtorno para todos e envolve a quebra pública que a instituição atua, né? E temos um limite de estar atuando porque temos uma condição de contingente limitada.
temos um exemplo muito prático disso, né? É a questão da perturbação da ordem pública. A perturbação da ordem pública é uma questão que nos toma muito tempo, que não é violenta, mas incomoda bastante, né? E que é de difícil resolução, porque quase 70% das demandas que chegam ao 190 são situações que até esse último final de semana nós tivemos em 24 horas 60 solicitações nesse sentido, e isso é um desafio hercúleo dar conta desse tipo de demanda, porque cada uma delas tem uma persecução, tem um procedimento, né, de apreensão de som, de compromisso, a comparecimento ajuizado, que é demorada, né? E às vezes ela não é uma medida às vezes eficaz, às vezes a mediação seria mais eficaz, mas não tem, a gente já chega nesse tipo de ocorrência já no limite do estresse, né? Então bem complicado, né? Então ter esse cuidado de contribuir nesse sentido, né? Ter essa visão de comunidades. Eu não estou sozinho no mundo, né? Então ter esse cuidado de considerar seu vizinho, considerar as pessoas de bem que estão envolvidas aí nessa situação e evitar situações que vão se gerar o 190. Às vezes essas questões muito pequenas e rasas nos tomam tempo de fazer prevenção de delitos mais graves, né, de atendimentos mais importantes, né? Mas, de forma geral, né, agradecer a população chapecoense pelo apoio que dispõe a corporação. Então, a Polícia Militar aqui, ela já trabalhou em outros locais aqui do estado, então aqui é diferenciado, né? Agradecer esse apoio, todo esse carinho que a gente recebe no dia a dia, né? Que nos motiva cada vez mais a continuar o bom trabalho que a gente executa. Major, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e também de receber a nossa equipe no 2º Batalhão aqui no dia de hoje. E em nome do Diário do Iguaçu, desejo sucesso aí nas ações desenvolvidas no seu comando, no seu batalhão e pela Polícia Militar. Opa, muito obrigado, continuamos à disposição, a casa aqui é de vocês também, que a Polícia Militar não ela é uma instituição e é de natureza pública, né? Então é de todos, né? Tendo sucesso no nosso trabalho, todos vão se beneficiar com isso, né? Então, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Então, este foi Major Antônio da Silva, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, que nos falou sobre as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, além de outros assuntos. Em breve voltaremos com mais convidados especiais e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!